Homem-Aranha, Um Novo Dia já virou a maior bilheteria de 2026. Já podemos cravar isso. O Homem-Aranha se consolidou, se não como o super-herói mais popular de todos os tempos, ao menos como o da atualidade. Mas afinal, o filme de maior sucesso do ano é tudo isso mesmo? Tom Holland chegou no ápice do que seu Spider pode nos proporcionar? Esse é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos? Sim. Não. Bom, essas e várias outras perguntas eu te respondo agora nesse muito querido vídeo, porque hoje, nesse canal, vai teia! Bom, essa continua sendo a história do agora desconhecido Peter Parker. Quem é esse neguinho ainda vive um luto tremendo pelo amigo, pela tia e pela namorada que perdeu. Passaram-se 4 anos, mas a dor é a mesma. Atualmente, nosso herói combate o crime sozinho. Na verdade, nem tanto, mas para isso falta. E apesar de não estar tão tecnológico quanto um Homem de Ferro Júnior, o Miranha ainda tem tecnologia. Tô falando mal disso? Claro que não, pô. Quem não usa tecnologia ou IA hoje em dia? Peter tem uma assistente de IA que, inclusive, por curiosidade foda, fim da curiosidade foda, é dublada originalmente pela Naomi Watts, a loira que fez King Kong e foi mãe do Tom Holland em O Impossível, aquele filme que um tsunami mata um monte de gente e a família do Tom Holland criança sobrevive. Filme interessante, vídeo amanhã sobre. Só queria dizer que o fato desse Aranha usar muita tecnologia não muda nada a essência do personagem, afinal, Peter Parker é um gênio, quem montou tudo aquilo foi ele, alguns dos apetrechos muito provavelmente com restos do que o Stark deixou, e o mundo é outro agora, amigo. O mundo tá mudando. Tá na hora de mudar junto. Peter Parker ainda carrega com ele a carta que ia dar pra MJ no final do filme passado. Aqui ele explica sobre o feitiço do esquecimento. Depois ele fica vendo pelo celular os amigos na faculdade agora e menciona que entende que por ser o Homem-Aranha às vezes tem que fazer escolhas difíceis porque ele é o Homem-Aranha, mesmo que isso acabe com o Peter Parker. Ele diz que talvez essa seja a sua maior responsabilidade, viver sozinho com a verdade e continuar com a fé de que um dia a MJ ainda vai lembrar de tudo. Enquanto isso, nosso Spider vai seguir sendo o Spider, o herói destinado a ser. Ele captura vários bandidos, tem bastante apoio do público, da polícia, etc. O povo gosta do Homem-Aranha, algo impensável de se imaginar depois daquela que o mistério armou pra ele. E apesar de nunca ter mostrado o rosto pra ninguém, isso é uma coisa que o filme trabalha muito bem. Depois de 3 filmes, ele viu que precisava esconder mesmo a identidade. Peter recebe apoio dessa agente feminina que tem 2 filhos fãs do Homem-Aranha. Uma coisa bem legal dessas lutas iniciais é que elas referenciam capas de HQs antigas e clássicas do herói. Na verdade, referência nesse filme é o que não falta e isso é massa. Também não gostaria de deixar passar que se o Escorpião para você tem cara conhecida, é porque viste Better Call Saul ou jogaste Far Cry. Bom, o Homem-Aranha a essa altura já tem até a chave da cidade. Ele tem um certo reconhecimento e basicamente divide a vida entre combater o crime, combater muito o crime, de fato um dos Homem-Aranhas que mais trabalham, e stalkear os antigos amigos. É muito foda ver como o dever como Homem-Aranha, o trabalho do Spider, também é um escape para toda essa solidão que ele não consegue largar. Baita paralelo com a vida real de muita gente que já faz o público se identificar com o Homem-Aranha em menos de 10 minutos de filme. Agora sim estão fazendo a gente entrar na pele do personagem e sentir o peso das consequências. Tom Holland também entrega um Parker melancólico e, de fato, você olha pro personagem e consegue sentir ele acabado. Veja como massacraram meu garoto. Tudo o que aconteceu traumatizou tanto o Peter que ele literalmente não consegue nem quer fazer novos amigos. Tanto que a mulher da CIA tá com ele no telefone e fala: pô, tira uma folga, Homem-Aranha. Você não para de trabalhar nunca? Arruma uns amigos. Essa vida pode te fazer muito mal. Não conheço a personagem, inclusive, mas gostei dela porque ela parece se preocupar com o Parker mesmo sem saber nada sobre ele. A coisa vai pra frente mesmo quando em mais uma ocorrência o Aranha cai pra briga e quem aparece é ele, Frank Castle, grande
Grande Shane, grande justiceiro. Aqui, ele e o Aranha têm uma relação que eu gosto demais. Simplesmente adorei esses dois personagens juntos. Eles não são como pai e filho, longe disso, e graças a Deus o Spider não vê no Castle uma figura paterna. Já tava traumatizado de todo o filme do Homem-Aranha a gente precisar de uma. A relação deles, apesar de ser amigável, nem é tão amigável. Basicamente, o Frank entende que por trás daquela máscara tem só um garoto e não tenta matar o Homem-Aranha, ele tenta matar o vagabundo. O Aranha tenta impedi-lo, mas também sem tentar matá-lo, obviamente. Os personagens têm respeito um pelo outro e uma fala que se repete bastante no filme é que até fizeram juntos uma missão na qual o Aranha salvou o Justiceiro ou algo assim. Apesar disso, sempre discutem porque o negócio do Justiceiro é causar traumatismo craniano em vagabundo e o Aranha não curte muito essa ideia. A interação entre esses dois é um ponto alto do filme. Peter percebe que essa ocorrência em que acabou de se meter não era nada comum. Na verdade, o vilão ali sai passando de corpo em corpo em uma cena muito maneira e simplesmente foge no corpo do Escorpião. Ele ou ela ainda quase faz um policial se churrascar. Homem-Aranha, me salva, por favor. O vilão misterioso ainda tenta entrar no Aranha, mas é repelido durante uma memória ali com a tia May. Sim, o Spider é tecnicamente imune aos poderes de invasão mental. De qualquer forma, o inimigo escapa e antes ainda explodiu esse prédio. Como a mulher já passou por uma situação relativamente parecida a essa, Peter vai falar com Helena, a irmã adotiva da Viúva Negra. Sinceramente, não faço ideia das tramas que essa personagem se envolveu no universo cinematográfico Marvel, mas ela tem uma regra bem interessante a ser seguida por quem quiser entrar aí. Tira essa roupa. O quê? Que é isso, Helena? Como faz pra marcar uma reunião dessas? O editor perguntou, mas basicamente ela faz isso pra garantir que quem chegou ali tá sem arma e blá blá blá. O Aranha fala com ela sobre o lance de controle mental e não descobre muito, mas adivinha, só esse mês, com esse já é o 4º ataque ao prédio da controle de danos. Alguém quer alguma coisa de lá e descobrimos que na vez que esse alguém invadiu os computadores da controle de danos, a pessoa tava caçando a palavra VMAX nos arquivos. Que porra é essa? Se pergunta você? Calma que já te conto, te digo eu. Como é muito querido por todo mundo e etc, o Spider vai até o prédio da controle de danos para falar com o chefe de lá. A turma na entrada passa mó scanner no Aranha e quase obrigam ele a tirar a máscara. Não remover a sua máscara vai disparar as medidas de defesa. Medidas de defesa? Por sorte, aparece o chefe bonzinho daí, tal de William. Chega na hora, apresenta o prédio ao nosso herói e basicamente a controle de danos redireciona a energia destrutiva para criar algo útil, de acordo com eles. Armas, alguns inimigos que o Peter já enfrentou, como essa gangue chinesa aí, etc., eles usam a favor do bem, a favor deles. Falando sobre a invasão de mentes, William sabe que o Aranha é imune e nessa joga a pica pro Spider, dizendo: você é o único que pode vencer isso, o único imune, conto com sua ajuda. Quanto à coisa que tá escondida nessa base e o vilão invasor de mentes quer, o negão não revela. Ele fala que tem algumas coisas que por segurança do trabalho não pode revelar. O Aranha vai embora na boa e o William ainda diz que o amigão da vizinhança pode se considerar um grande amigo do controle de danos. Aí sim, hein? Amigo das pessoas e organizações certas. Uma hora Pete vê o Ned, CEO do sexo, comprando energético e pensa, pô, vou seguir o gordinho, por que não? A não relação dos dois é muito boa. Sim, a não relação. Dá pra sentir desse Peter um montão de palavras não ditas que ele queria dizer ao amigo. Ele quer tanto algum tipo de contato que vai no apartamento que o Ned divide com a MJ, e isso é triste pra caramba, porque Pete, Ned e MJ falavam sobre morar juntos os três. Enfim, Pete sai andando pela casa, que tá rolando uma festa, e vai parar no quarto do Ned. Lá ele encontra um mural cheio de pesquisas que o Ned faz para tentar descobrir quem é o Homem-Aranha. Famoso mural do esquisito. Ele diz que tem isso porque no colégio o Spider já salvou a vida dele e de seus amigos. O Ned é tão fã do Spider que até criou o Rastreador Aranha, um dispositivo nesse universo que monitora a presença do Homem-Aranha. Ned até mostra quem são suas principais suspeitas: Flash Thompson indiano e o professor deles. Se soubesse quem eles são, você ia ficar maluco. Ex-professor. Eu lembro desse cara pela história de vida duríssima que ele contou pra gente em Homem-Aranha Longe de Casa. Eu contei que minha esposa fingiu que foi blipada, mas ela só fugiu com o cara da equipe de corrida. Peter, obviamente,
obviamente não se apresenta com o nome. Ele vê a Zendaya e até dá flores pra ela, de inauguração da casa nova. Uma cena engraçada é quando o Pete diz que é só um vizinho e a MJ fala: aí mesmo nessa casa a coisa fica muito ruim pro Pete, porque sim, MJ tá namorando esse indiano genérico que eu nem consigo saber se é indiano mesmo. Essa é minha garota. Meu Deus do céu. Peter sai do prédio na hora, mete logo um derby na mente pra ficar calmo, mas não adianta. Bicho volta lá, puxa o revólver e já era pro novo namorado da MJ. Muito massa narrar isso. Muito bom o que a IA nos proporciona. Mas a real é que o Peter fica triste pra caramba, compreensível. Ele sai se pendurando nos prédios com a maior depressão possível. Em casa, pega a carta que tava guardando e num clima de pura melancolia, total pressão psicológica, os olhos do Peter ficam pretos e ele desmaia. De manhã, o Pete acorda enrolado num casulo de teias, no topo de um prédio. Ele toma uma queda feia e, meus amigos, o Homem-Aranha do Tom Holland simplesmente solta teias orgânicas do pulso. Até ele se assusta com isso. Peter volta pra casa e pega uma roupa que achou ali na lavanderia do condomínio mesmo. Uma mulher até pergunta: Esse tal é meu? Cena engraçada, gosto bastante do humor desse filme, acho que foi na medida certa. Em casa, no cativeiro Spider, vou chamar assim, Peter vê que tudo tá bagunçado, cheio de teias, etc, etc. Ele faz um exame corporal e vê que o DNA aracnídeo literalmente tá sobressaindo o DNA humano. Aqui eu pensei, caralho, vão fazer o Pete virar uma aranha monstruosa que nem o desenho de 94? Aliás, melhor desenho do Homem-Aranha, que se não viste temos um vídeo especial só sobre ele aqui. Mas não fazem isso, até entendo. Aquilo era de dar medo e acredito que possam até fazer no futuro. Fato é que o DNA humano tá desaparecendo. A IA pergunta se ele teve algum forte trauma emocional recente que possa estar contribuindo para esse acontecimento, e essa para mim é uma das partes mais interessantes do filme. Basicamente, esse Homem-Aranha tá sentindo uma dor tão imensa, uma solidão, frustração tão forte que sofre um colapso nervoso. Seu corpo com o DNA alterado o faz querer abandonar, matar totalmente o seu lado humano para que o DNA aracnídeo assuma o controle. Peter tá tão destruído que rejeita a si mesmo sua parte humana e perde o equilíbrio do próprio sistema corporal. No cinema o povo tava louco, crise de ansiedade, mas não, isso é Absolute Homem-Aranha. Espero pra caramba que abordem mais esse tema no próximo filme. Sinceramente, em determinado momento eu espero que ele vire uma besta aranha gigantesca. Isso aqui é uma trama de absurdo potencial, ainda mais se a gente inserir os X-Men no meio, como fez o desenho do Aranha de 94. Mas enfim, já tô sonhando demais. Peter vai pra cima de um prédio testar os poderes e tem um bug no sistema porque os sentidos dele estão muito mais aguçados. Basicamente, o DNA aranha tá potente e ele não consegue controlar. Alerta. Sentidos sobrecarregados. Peter vai testar as teias orgânicas e antes até diz: vamos lá, pô, o segundo Peter fazia isso e ele era legal pra caramba, você consegue. Com o segundo Peter, obviamente ele tá se referindo ao Tobey. Tom Holland no começo acha aquilo meio nojento e na hora de mandar a teia até fala: vai teia. Sabe quem também falou vai teia? Vai, teia! Voa! As coisas até se descontrolam ali por um momento com o Miranha gozando teia pra todo lado, mas o dever o chama. Aparentemente o Escorpião tá invadindo o prédio da controle de dano. Só pode ter ouro ali. O Miranha vai até lá balançando como se fosse um iniciante na arte do balanço, e de fato ele é, ao menos com as novas teias orgânicas. A chegada triunfal dele na cena do crime é ótima. O Miranha cai na porrada contra o Escorpião, que não era o Escorpião, ele estava sendo controlado pelo vilão misterioso, e a parte mais interessante dessa briga é quando o Peter tá quase morrendo por não conseguir usar direito os poderes, e o DNA aracnídeo toma conta totalmente dele. Alerta. Hormônios aracnídeos elevados. O Spider fica agressivo, arrasta o Escorpião pela cauda derrubando uma viatura e espanca o vilão como se tivesse com a simbionte no corpo. Queria ter visto mais esse lado agressivo do Peter no filme. Mas enfim, uma hora, Nacho retorna a si perguntando que porra é essa e como foi parar ali. Já o Aranha olha ao redor, percebe que quase matou uma policial e volta ao normal. Detalhe foda pra essa visão de câmera dentro da máscara do Homem-Aranha. Acho que nunca vimos isso em um filme do herói. Bom,
A policial amiga do telefone, que ajuda o Spider, até manda ele voltar ao normal logo, pois senão não poderá protegê-lo. Peter se vai e no dia seguinte vai buscar ajuda com o mesmíssimo Banner. Sim, o Hulk, nosso herói mais perdido do MCU, tá aqui dando aulas numa faculdade e essa menina até pergunta: se a grande questão pro Thanos era a densidade populacional, por que ele não usou a luva mágica pra fazer mais comida? Ninguém responde essa porque esse cara com cérebro de animal pintado de Hulk atrapalha a resposta. Aliás, cadê a porra do filho do Hulk que apareceu naquela questionável série da She-Hulk, hein? Desertou o moleque? Pô, coitado do Hulk, do personagem. Ótimo personagem, mas parece que a Marvel não sabe o que fazer com ele. É sempre essa trama de estabilizar o Hulk. Não que seja ruim isso, mas se torna ruim porque um personagem foda como o Hulk fica só dando voltas no universo cinematográfico da Marvel. Nunca vão além dessa trama. Bom, Pete pede ajuda porque o Banner usa um inibidor para controlar a fera. A ideia dele é fazer um desses, porém universal, que sirva para ele e para todo tipo de mutante também. Peter diz que a ideia é tirar só a parte ruim do DNA, algo como ficar ligando e desligando o gene mutante quando quiser. E claro, quando se fala dispositivo universal, é sempre perigosa a ideia. Antes do Pete ir, o Banner deixa isso claro e ainda comenta que o perigo é achar que deve suprimir uma coisa que precisa ser expressada. E como decidiria quais partes da natureza são boas ou ruins? Parker começa a construir seu chip inibidor. Ele aciona a parada, suprime os hormônios aracnídeos e vai pra rua fazer um teste prático. No começo parece que vai dar certo, mas dá errado. Ele até explode uma granada de teia sem querer. Nessa hora, esse aleatório aparece e fala: tá aí tentando controlar o monstro que tem dentro de você? Meio específico. Ou seja, esse aleatório era na verdade nosso cara ou mulher misteriosa. Ele fala que o Spider é o único que ele não consegue pular na mente e pergunta ao homem aracnídeo por que caralhos ele, sendo um meio humano, escolhe trabalhar para uma organização que tem como missão caçar qualquer um que seja diferente. Boa pergunta. Pete diz que a controle de danos só caça vilões. Ele pergunta que caralhos esse cara quer e o inimigo misterioso fala que vai mastigar porque aparentemente o Aranha é muito limitado da cabeça. O antagonista diz que quer algo que tá com o controle de danos e que o Aranha tá enchendo pra caramba o saco. Porém, não vai mais. Ele logo revela que sabe a identidade do Aranha, fala que pra ele nem foi difícil conseguir isso e que o apartamento do Peter parece uma paródia de como vive um cara triste de 20 e poucos anos. Apartamento com restos de delivery, halteres, proteína em pó, literalmente o que tem aqui dentro do meu estúdio. Devia achar preocupante? Enfim, pra ferrar com o Peter, ele também encontrou a carta que o Aranha tinha feito pra MJ, ou seja, ela agora é um alvo e o vilão simplesmente decide apostar corrida com o Spider para ver quem chega lá primeiro. Essa cena é muito boa, muito legal o jeito com que o inimigo misterioso usa os poderes. É legal como o Peter tenta chegar primeiro com os poderes ainda bugados e porra, conceito interessantíssimo esse antagonista tem. Parece um mutante com potencial, hein? A cena melhora mais ainda quando o Pete supostamente consegue prender o vilão dentro de um carro nas alturas. Dessa distância, ele não vai conseguir usar os poderes. O Spider então chega invadindo a casa da MJ e o plano é levá-la para algum lugar seguro. No começo ela fala que não vai porque nem sabe se ele é o Homem-Aranha mesmo, mas acaba indo e um dos detalhes mais interessantes aqui é a reação da MJ. Lembram nos filmes passados quando ela sempre gritava quando estava sendo carregada pelo Homem-Aranha? Então, aqui a Zendaya fica mó suave. Detalhe, tecnicamente, por causa do feitiço, é a primeira vez que ela anda nas teias porque as outras vezes ela não lembra. Já esse comentário vai fazer mais sentido. A Zendaya fica fazendo perguntas do tipo: tô segura contra quem agora? Vai embora sem me dizer nada? E do nada ela mete um: a gente se conhecia, né? A gente era o quê? Zendaya se aproxima, falando que precisa saber e dizendo que talvez tenha uma parte dela que ainda lembre. Nisso a mesma abaixa a máscara do Peter e sim, rola um beijo onde a Zendaya finge que se lembrou de tudo. Peter até chora. Mas sim, Zendaya só finge lembrar de tudo. Na verdade, a mente dela estava sendo controlada pelo vilão e essa é uma das melhores e mais cruéis cenas do filme. Ela dá esperança ao Peter para depois arrancar totalmente diante dos olhos dele. Vai em frente, Peter. Sem tchau.
Abraça ela. Você quer isso há tanto tempo. Ainda diz que não existe nada na cabeça da MJ sobre o Peter e que isso deve ser difícil pra ele. O Parker fala que isso não se faz, que é coisa de gente muito filha da puta e cruel. De qualquer forma, ela se joga do prédio, porém o Miranha, com o DNA aracnídeo ativado até o talo, consegue salvar a garota. Aqui o Peter fala que perdeu, que desiste. Ele diz, só não machuca ela. A pessoa misteriosa então se vai, porém, antes de ir, descobrimos pela primeira vez que a vilã anônima era nada mais nada menos nada mais que Jean Grey, ela mesma, a ruiva superpotente dos X-Men, que aqui é vivida pela Max de Stranger Things. Obviamente essa é uma versão bem jovem e inexperiente da personagem. O que será que vão fazer com essa Jean do UCM? Vale dizer que a Jean é uma mutante nível ômega, é somente a mutante mais poderosa dentre todos os mutantes. Bom, o Aranha leva a MJ até a base do Justiceiro. Ele passa por um montão de armadilhas lá e o plano é deixar o Frank cuidando da MJ. Peter diz, pô, salvei tua vida naquela missão lá, tu me deve uma. Frank primeiro fala que não vai ficar de babá e coisas do tipo, mas depois aceita a menina aí. Através do reconhecimento facial, o Miranha descobriu que o vilão misterioso, que não é mais misterioso, trata-se da telepata Jean Grey. A Jean não tem registros e nem menção a nenhum outro ataque sem ser ao controle de danos, ou seja, o negócio dela é bem pessoal. Peter passa um tempo tentando fazer um chip inibidor com mais potência nessa base. Ele aproveita para jogar a conversa fora com a Zendaya, ela pergunta se ele tem alguém, uma senhora Homem-Aranha, e ele diz que já teve, porém foi obrigado a largá-la por proteção, blá blá blá. Muito triste. Depois de uma dica sobre o chip inibidor, Pete consegue estabilizar a parada de novo. Pete constrói um chip desses para usar na Jean. Ele passa a madrugada na frente do PC, dorme e o Justiceiro aparece perguntando se o Spider não quer um café. Ele aceita, não tira a máscara nem para beber o café e o Justiceiro fica meio puto por isso. É a parada mais ridícula que eu já vi. Não pode tirar essa máscara nem pra tomar café. Repito que a dinâmica entre esses dois é muito foda. Numa das falas mais pesadas aqui, Frank fica perguntando quem é a Zendaya pro Aranha e ele não responde. O Aranha tenta desconversar falando que é que nem o Justiceiro, sozinho, sem ninguém, e o Justiceiro fica meio puto com essa fala dizendo, qual foi? Acha que isso é uma escolha? Que vivo aqui e assim porque quero? Que é um estilo de vida? Olha, se por um segundo as pessoas que eu amo estivessem vivas, acha que eu estaria atrás de uma máscara? Vídeo da série do Justiceiro em breve. Baita fala do personagem. Não é um conselho de tio, pai, de alguma figura paterna que o Aranha necessita ter, mas com certeza de uma pessoa que sabe o que tá dizendo. O contraste entre esses dois personagens é bem bom. Enfim, mais uma vez, Jean tá invadindo a série do controle de danos. O Aranha vai pra batalha e o Justiceiro fica cuidando da Zendaya. Deixar o Shane cuidando da namorada, cuidado, hein, Aranha? Bom, na verdade, a própria Zendaya aparece e diz que não precisa ser cuidada. Ela incentiva o Justiceiro a ir ajudar na briga. O Aranha finalmente chega na Jean e fala que não vai conseguir abrir um cofre que tá aí no prédio. Jean concorda que ela não, mas o Hulk sim. Jean controlou o Banner e a direção dessa cena é muito maneira. Faz a gente sentir medo do Hulk, algo que a Marvel com certeza deveria explorar mais. Quer me amordaçar como amordaçou a si mesmo, mano? Eu não vou te deixar entrar. O Justiceiro chega pipocando o Hulk na bala, mesmo que não faça nem cócegas, mas essa é outra cena muito foda. Essa luta inteira é muito boa. Coreografia de quem sabe o que tá fazendo e entende tanto do Justiceiro quanto do Homem-Aranha. A dinâmica em dupla deles é muito massa. Não mata ela! Não começa com esse papinho de frouxo. E o Hulk, muito maneiro também. Uma hora a Jean resolve invadir a mente traumatizada do Frank porque o Hulk tá reassumindo o controle do Banner. Nesse momento, o Banner tem uma baita transformação cabulosa no Hulk e não o Hulk Banner baixinho. Ele vira aquela besta gigantesca dos Vingadores 2012 que sai do controle e luta contra o Homem-Aranha. Achei que a essa altura o Banner já tinha um certo controle da besta, mas tudo bem. É sempre bom ver o Hulk, ainda mais o Hulk Prime no shape. O Aranha até tenta colocar o chip inibidor na pele do Hulk e obviamente não rola porque a pele é dura pra cacete. O Spider toma a famosa palmada de vento e é atropelado pelo Hulk caindo de um prédio com ele. A briga continua no ar mesmo, caindo. O Spider dá um super soco no Hulk com aquela máquina de choque, parte pra dar outro super soco em câmera lenta, mas fodeu. O Hulk que tava com 1 bilhão de toneladas nas costas, com um monte de teias no corpo preso
presas em pedras desse prédio, segura o soco com uma só mão e quase mata o Homem-Aranha ali mesmo. Ele só larga porque o Peter apela por favor, Banner, eu sou seu amigo. Por um momento, Banner assume o controle e o Hulk decide se soltar daí com esse montão de pedras nas costas. Obviamente ele não morreu, seria patético matar o Hulk desse jeito. Fato é que, em paralelo, Jean, controlando o Justiceiro, que já invadiu o bunker do William, chega muito perto de conseguir o que quer, mas justo nesse momento, o Aranha chega colocando o chip inibidor, essa máquina de castração nela. Engraçado que a Jean fica passando a mão no pescoço, mas nem arrancar o chip ela tenta. Tá, T é muito forte, mas pô, nem tentar, Jean. Jean é apagada pelo William com um tranquilizante e antes de apagar de vez disse o nome Sarah. Quem é Sarah? Então, essa é a mesma pergunta que o Spider faz ao William. Em resposta, ele diz que antes do Aranha colocar o chip inibidor na Jean Grey, ela invadiu a mente dele e Sarah é uma recente funcionária dele que morreu. Ele lembrou disso enquanto estava sendo controlado e diz que por isso a Jean deve ter dito esse nome. Peter acredita nesse papo até que rápido e se vai dizendo que quando a Jean acordar, vai querer bater um papo com ela. Voltando pra base do Justiceiro, Peter encontra a Zendaya puta da vida porque ele simplesmente cometeu a burrice de deixar a carta que escreveu pra ela jogada aí e ela leu. Primeiro ele diz que pode explicar, mas a Zendaya fala: pô, para de mentir, cara, tira a máscara, acho que mereço ao menos uma conversa olho a olho com Peter Parker. Quando vê o rosto do herói, Zendaya reconhece, mas não de um passado bonito que tiveram juntos. Ela reconhece da vez que ele foi na casa dela, começo do filme, e ainda lembra da vez que ele foi até o café que ela trabalhava, logo após o Doutor Estranho ter apagado a memória de todo mundo. Ela pergunta por que ele não disse nada lá naquele dia e Peter fala que foi para protegê-la. Ela pergunta se ele ia contar isso algum dia e fica brava por ele nunca ter contado. Ela sentiu que foi egoísmo ele ter escolhido isso por eles. Bom, de fato, dá pra entender os dois personagens. Peter fala que fez porque perdeu a tia May e não queria ter perdido a Zendaya também, que ela é tudo pra ele, que ele achou que podia viver sem ela, mas estava errado, mas não tem jeito, Zendaya não lembra de nada. Ela diz que entende porque a garota que ele escreveu a carta gostava dele, diz que é muito grata por tudo, mas não ama o nosso garoto porque ela simplesmente nem sabe quem ele é. Queria viver com você um conto de fadas, com um final feliz. Sem você eu fico perdido. Homem-Aranha e a Mary Jane. Irmão, assunto sério, cena triste, e faz muito sentido, porque de fato é verdade, ela nem conhece ele. Pro Peter, a Michelle sempre vai ser aquele amor adolescente que ele conheceu na escola, se apaixonou, etc. Mas essas memórias pra ela simplesmente não são nada. O filme acerta muito, a Zendaya no caso, que é uma baita atriz, acerta muito em dizer que não ama de forma até que bem humana. É como se ela realmente entendesse o lado dele, porque entende, mas cara, de que adianta? Simplesmente essa é a decisão mais lógica também e infelizmente pro nosso herói já era. Depressivo pra caramba, ele ainda leva a MJ em casa e pô, aqui eu senti a tristeza do personagem. Quem dera ele pudesse voltar como era antes, mas nunca mais. Baita acerto do filme em fazer o feitiço ser irreversível. Tomara que a Marvel nunca volte atrás nisso e acredito que não vão, porque o tanto de background dramático e pesado que esse personagem ganhou agora foi maluquice. A namorada e o amigo nem precisaram morrer, mas pra eles, o Peter quem tecnicamente morreu, ou na verdade, reformulando, nunca existiu. É muita crise existencial aqui, irmão. Ela ainda convida ele pra subir, ver o Ned, que fica muito feliz por ter conhecido o Spider, e num dos momentos em que o Peter deve ter tido uma nostalgia daquelas, eles ainda brincam na sala, montando peças que nem faziam no passado. A MJ até fala, vocês realmente parecem melhores amigos. Ela até sugere pro Spider contar a verdade pro Ned também, dizendo que ele aguenta. Bom, Peter, como um bom camarada, resolve dizer que beijou a MJ quando ela estava sendo controlada pela Jean. Ela fala, valeu por contar, mas não é como se eu lembrasse de alguma coisa, não tem diferença, eu só apaguei e acordei. Essa fala faz o Peter lembrar do grande mentiroso do William, o cara do controle de danos. Lembra que ele tinha dito que quando teve a mente acessada pela Jean, pensou numa tal
Sarah, funcionária que morreu e por isso a Jean disse esse nome? Isso é falso, sua foto é fajuta, cara. Na verdade, quando a Jean acessa a cabeça de alguém, a pessoa nem pensa ou lembra de nada. É como um blip automático, ou seja, o cara tava mentindo e muito. Agora, quem é Sarah? Veremos. Peter liga pra Helena e descobre que Sarah era nada mais, nada menos, nada mais que irmã da Jean, Sarah Gray, irmã mais velha. Foi capturada no passado pelo controle de danos para servir de estudos, etc. Ou seja, nosso Peter cometeu um grande erro. Ele parte para tentar consertar a cagada e antes de ir, a Zendaya ainda fala: Peter, cuidado! Ou seja, Ned agora sabe que o Homem-Aranha se chama Peter. Já a Jean tá apagada no prédio da controle de danos. E agora sim, vamos lá. Passado. Sarah, irmã mais velha, também era telepata. Ela tentava ensinar a Jean a usar os poderes, ou ao menos ensinar o que sabia fazer, visto que os poderes dessa personagem aqui estão no beta do beta. Elas tinham uma mãe, mas foram mandadas embora, abandonadas. Por quê? Simplesmente porque eram diferentes. A Jean até pergunta o que a irmã faria se tivesse filhas como elas, e a irmã diz: ué, amaria elas. Fato é que Jean só tinha a irmã e a irmã só tinha a Jean. Porém, nesse parque mesmo, o controle de danos raptou a Sarah e a Jean nada pôde fazer porque a irmã controlou a mente dela para que a mesma não fosse pega também. Bom, Jean acorda e tá presa para servir de experimentos. Ela pergunta cadê a irmã e o cara diz que Sarah simplesmente foi sacrificada por um bem maior. Usando a menina, eles construíram essa máquina aí e estão usando essa mesmíssima máquina para drenar os poderes da Jean. O plano é meio que replicar o gene mutante porque o cara diz que nas mãos dos soldados certos esses poderes seriam muito úteis. Os caras ficam a 12 metros da Jean achando que não vão ser atingidos por ela. Espera um pouquinho aí, amigo. Deixa a Jean aumentar só 1% do poder que tu tá fudido. Eles iniciam os testes e nesse momento o Aranha chega. Ele logo é tratado como inimigo dos caras, cai na porrada com os soldados lá fora pra entrar e em paralelo, em um momento, olhando pra cima, Jean vê que VMAX era só a porra de uma logo da tampa de um duto de ventilação, uma marca qualquer. Porém, como a irmã da Jean se comunicou com ela, deixando aquela palavra como a última, aquilo significava que a garota morreu ali, como um animal de testes. Isso era o que faltava pra Jean ficar mais forte. Ódio. A última coisa que a minha irmã viu foi a porra dessa sala! Palavrão na Marvel, já vi que o negócio ficou sério. Jean desencalha uma onda de energia gigantesca pela cidade, controlando um montão de mentes ao mesmo tempo. Várias pessoas num raio de 1 quilômetro simplesmente congelam, algo parecido ao que vimos o Xavier fazer em Logan. Bizarro é que a Jean ainda continua na fase inicial de descobrimento dos poderes. Absurdo o nível de poder da mutante. O Spider entra no prédio e diz que veio ajudar, porém a Jean fala: tu me prendeu aqui, tu que precisa de ajuda agora. Ela deixa o Spider trancado numa cela cheia de ninjas assassinos. Então vamos nessa. Cara, que maneiro. Aqui acontece a melhor e maior cena de porradaria do filme. Homem-Aranha vs Ninjas Assassinos. É muito massa. Até o Aranha diz que maneiro quando vê os ninjas praticamente voando. Ele descobre que a controle de danos também tem armas contra as teias dele. E em determinado momento, toma a maior surra. Peter ajoelhado tira a máscara. Jean, controlando todo mundo, manda mó discurso dizendo que pessoas como eles só se ferram, que a vida que ele tinha acabou. E numa das cenas mais fodas desse filme, ela pergunta: Você é o Peter Parker ou você é o Homem-Aranha? O Spider tira o chip inibidor do pescoço e responde: Os dois, né? Homem-Aranha aceita seu lado aracnídeo e parece que conseguiu controlá-lo. Ele ganha um boost gigantesco nos poderes, as coisas ao redor até ficam lentas pra ele, seu corpo fica mais resistente e as teias nem se falam. O Miranha pula e desce metendo um drift de teia. Teia espelhada orgânica pra prender esses ninjas. Peter vai falar com a Jean, o filho da puta do William tava lá de refém, e a treta aqui é que o Spider não quer que ela o mate, porque isso não resolve nada e blá blá blá.
de muito longe. Quem tá montando o rifle pra meter uma bala na Jean de mais de 1 quilômetro de distância é o Frank. Acho que ele não vai errar essa bala, hein? Peter tá parado na frente da Jean tentando convencê-la a ser do bem com o discurso no jutsu. Ele é outro que nem consegue se mexer e ela diz: eu consigo entrar na tua mente agora, hein? Tô mais poderosa. Peter diz que pode entrar e ela realmente entra. Nisso, o filme joga a gente pra uma lembrança do Peter que ficou meio que se repetindo durante todo o filme, mas nunca mostrada completamente. Com a Jean lá dentro, a gente finalmente vê essa memória. Na lembrança, a May fala: sabe que essa coisa toda pode ficar assustadora, né? O Peter barra Jean na memória fala: eu já acho bem assustadora. Tia May diz que vai ficar mais ainda, fala sobre solidão, sobre ser especial, como se soubesse o que ia acontecer na vida do Pete e na da Jean, porque de fato a May sabia que quando uma pessoa tem tanto poder, quando uma pessoa é especial, o mundo sempre vai querer tirar algo disso, sempre vai querer um pedaço de você. Essa na verdade é uma conversa bem bonita e faz muito sentido para esses dois personagens. Não porque a gente perdeu alguém que a gente precisa continuar sozinho. Jean Grey se comove, mas diz que não tem ninguém. Peter diz que ela tem a ele agora, e numa das cenas mais emocionantes do filme, ele confirma a fala se jogando na frente do tiro do Frank que ia direto nela. Eu também. Baita sacrifício, baita cena, baita uso do sentido aranha. Peter cai mandando a Jean fugir, e quem leva ele nos braços pro hospital é o mesmíssimo Frank. As pessoas de Nova York oram pelo Homem-Aranha, a cidade entra em um baita estado de luto, apreensão, mas Peter acorda. O Shane tava ali do lado, fala que a Jean esse tempo todo tava usando os poderes voodoo pra manter o Peter vivo, e chorando pede desculpas pelo que fez. Bicho chora dizendo que já viu muita coragem ao longo da vida, mas aquilo foi diferente. Não. Pô, ótima cena também, não vou mentir, quase me saiu uma lágrima no cimo. No fim, Peter sai do hospital todo ferrado, com um monte de gente aguardando atualizações sobre o Homem-Aranha. Ele sai como anônimo e quem fica na sala usando a máscara do Spider pra fingir que é o herói e fazer a boa pro Peter é o Frank. Esse filme termina com todos felizes porque o Aranha tá vivo e o Peter tá aliviado, sentindo talvez reconhecimento, o amor das pessoas. Tem até a cena com a criança fazendo o gesto do Spider pra ele. É muito lindo. No fim, nosso herói ainda vai ao túmulo da tia May, fala que não vai mais continuar sozinho, e a última cena do filme é o Peter indo até o Ned fazer o cumprimento clássico dos dois. Ned diz Peter, fica meio ambíguo o final, com muita gente acreditando que o Ned lembrou do Peter, mas eu acredito que não. Seria bizarro alguma coisa quebrar um feitiço de tamanha magnitude do Mago Supremo. Isso inclusive pioraria o filme. A cena pós-créditos mostra o aplicativo rastreador criado pelo Ned perdendo o sinal do Spider em Nova York. O mapa se afasta da Terra e localiza o sinal do Homem-Aranha no espaço sideral, indicando uma ameaça cósmica ou, quem sabe, ligação com o multiverso. Isso eu te conto no já confirmado Homem-Aranha 5, Alguma Coisa em Casa. Homem-Aranha, Um Novo Dia é um filme muito bom. Não acho que seja o melhor filme do Homem-Aranha e nem acredito que represente todo o potencial que esse personagem ainda pode alcançar no cinema. Porém, ele acerta bastante justamente onde eu mais esperava, no lado emocional do Peter Parker. O filme mostra um Peter muito mais vulnerável, tentando reconstruir a própria vida e descobrir quem ele é depois de literalmente ter sido esquecido pelo mundo. Entende? Ele mesmo se perdeu depois de tudo. Essa solidão não fica restrita aos momentos dramáticos. Até as cenas de ação parecem carregar um peso diferente, porque Peter não tá lutando apenas contra vilões e tentando salvar a cidade. Ele também tá lidando com suas próprias dúvidas, perdas e tudo aquilo que ficou pra trás. Esse filme não tem medo de expor consequências e pesá-las. Pra quem já tem uma conexão com a história do Peter e acompanhou tudo que ele viveu até aqui, esse lado mais íntimo funciona muito bem. Talvez não tenha o mesmo impacto pra todo mundo. Eu sou um dos que queriam ter visto mais coisas, mas para mim o filme funcionou muito bem. O elenco também ajuda bastante. Jon Bernthal, o Shane, volta muito bem como Frank Castle e consegue fazer parte dessa história sem parecer uma participação especial jogada ali. Mark Ruffalo também retorna bem como Bruce Banner e Hulk, apesar de sempre preso no mesmo dilema. O personagem dele também se encaixa legal com aquela trama do Homem-Aranha e graças a Deus a Marvel entende que esse é um filme do Homem-Aranha, não do Hulk, não do Justiceiro ou da Jean Grey, que também foi uma ótima adição ao universo Marvel. Deu vontade de ver um filme solo da personagem.
personagem. Eu veria. Gosto muito como finalmente aproveitam novamente um lado mais brutal e furioso do Homem-Aranha, ainda entendendo o que o personagem significa. Para mim ainda existe espaço para um filme muito maior e melhor do Homem-Aranha. Falo isso sem medo, mas como começo de um novo capítulo, esse funciona bem demais. A maior batalha do Peter aqui nem sempre é contra quem tá na frente dele, muitas vezes é contra ele mesmo. É um Homem-Aranha diferente, sofredor, porém mais maduro e emocional. Eu tô muito ansioso pro que vem a seguir. Quer acompanhar tudo isso? Todo o universo cinematográfico da Marvel e todos os filmes do mundo na lista dos resumos? Se inscreve, deixa o like, etc, etc, etc. Comigo, Homem-Aranha, um novo dia tem um 8. Até a próxima.